Cunha, sócio da Neurotech, vai aqui comandar, né, os nossos convidados nesse último painel, para discutir um pouquinho, né, a sinergia entre as empresas e como isso pode colaborar com o mercado e com os consumidores, né, que acho que, afinal, o objetivo de todos os negócios é atender às necessidades, né, do consumidor. Então, Rodrigo, passo a bola para você aí e obrigado a todos pela presença. Obrigado, Regina. Boa tarde a todos. Muito bacana estar aqui com vocês. Grande responsabilidade aqui, viu, Cunha e Pérez? Vamos tentar, como o Antônio comentou, juntar todas essas pedras aqui nesse hub de dados e parceiros e construir o castelo, né? Vamos tentar nesse painel aqui com grande responsabilidade. Eu vou me Rodrigo, apresentar não aqui. fui eu, não, foi Fernando Pessoa, viu? Não coloque, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar de Fernando Pessoa? Antônio está aqui no backstage falando que foi Fernando Pessoa. Vamos dar o crédito, mas agora é igual o Arnaldo Jabor, Antônio. Agora é tudo o Antônio que falou, entendeu? Não importa de quem veio a origem. Mas aqui, pessoal, a ideia desse painel final é realmente reunir parceiros da Neurotech que juntos conosco estão criando esse hub de dados. Como a Regina comentou, vocês podem acessar do lado esquerdo aqui no menu, você tem aqui mais informações sobre o hub. Mas o que a gente vai tentar trazer aqui um pouco é que como é que todos esses dados, todas essas tecnologias, elas se juntam num propósito único de ajudar o nosso cliente. Antes da gente começar a falar, eu queria reforçar aqui a apresentação. Eu sou o fundador da Neurotech, hoje cuido da área de novos negócios, tenho 20 anos aí de experiência na área. Vou querer também que Pérez se apresente. A gente não pode falar, Pérez, quanto tempo a gente se conhece, né? Porque aí vai entregar um pouco a idade. A minha diferença para o Pérez é que eu pinto o cabelo, né? O Pérez não. E já o Cunha, ele está aqui, né? O Cunha está aqui porque, claramente, ele é meu parente, né? A gente não sabe ainda que nível de parentesco a gente tem, né, Cunha? Mas o NeuroLake, esse hub de dados, vai nos ajudar aí a entender um pouco melhor. Então, Cunha, se quiser se apresentar aí um pouco para o pessoal, falar um pouco de você e do teu desafio atual na DOC. Bem, eu vou te chamar de Rodrigo, não vou te chamar de primo ainda, porque a gente não sabe, tá? Mas a gente depois tem que investigar isso com clareza. Mas vamos lá, pessoal. Bem, eu sou o Cunha, falando um pouquinho da minha trajetória até onde cheguei aqui na DOC. Comecei lá atrás, em 2005, na Accenture, e aí eu comecei como desenvolvedor já dentro de Financial Services. Montei uma trajetória de carreira muito voltada para tecnologia em Financial Services, e aí fui galgando alguns passos da gestão, que na época era tradicional, né? Você ia para uma parte funcional, uma parte de gestão, um olhar mais de negócio. Em 2018, recebi o convite para estar na DOC, né? Na época, então, Conductor, e hoje eu estou responsável aí por toda a área de parcerias estratégicas e ecossistema dentro da DOC. Nosso maior objetivo aqui é trazer ofertas que complementem as nossas soluções, então como que a gente consegue prover uma jornada mais completa e até mais complexa para o nosso cliente através de produtos de parceria e como que a gente consegue efetivamente alavancar o uso de tecnologias de meio de pagamento para o nosso grande objetivo de democratização financeira no país. Boa, Cunha. Muito bom, cara. Boa, primo. É isso aí, tamo junto. Pérez, é contigo agora. Só não fala de 20 anos atrás, da época da TOTUS. Tenta fazer um histórico um pouco mais recente aí. É que nós nos conhecemos no jardim da infância, Rodrigo, por isso que pode ter essa confusão toda, mas o pessoal já entende isso, está super tranquilo. Cara, super obrigado pelo convite. Um pessoal, uma plateia muito qualificada, bastante grande. Eu fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da nossa experiência. Tenho formação técnica, então, assim, muito tempo trabalhando com tecnologia. Chegou uma hora que eu queria conversar com o cliente final, conversar com os parceiros de trabalho. E aí, nos últimos anos, décadas, não anos, alguma coisa do tipo, a gente tem ajudado a trabalhar, principalmente olhando para serviços financeiros. E aí, algumas empresas que eu passei, a última foi a TOTUS. Tive uma breve passagem com vocês, que foi excepcional, vocês são fantásticos, foi muito legal. E aí eu vim para a ClearSale, né? E a ClearSale é uma empresa que
está no mercado há bastante tempo, busca trazer inovação, e eu tenho ajudado a equipe toda a expandir um pouquinho esse nosso objetivo, que é permitir com que o mercado faça as suas transações de forma mais segura. É um mercado complexo, né? E aí por isso esse público tão qualificado que nós temos aqui, e é um mercado formado por trocas, e isso é muito interessante, porque quando a gente olha para outros mercados, a concorrência é gigantesca. Aqui todo mundo tem que trocar informação, porque se nós trocarmos, todo mundo sai melhor no dia seguinte, né? Guardados seus devidos segredos de negócio, mas aqui é sempre muita troca, muita experiência, e trabalhando em conjunto para a gente poder proteger o mercado e ter tranquilidade no dia seguinte. Bacana, Pérez. Muito bom, cara. E para aquecer aqui os motores, claramente a gente está vivendo um ponto de inflexão na humanidade, né? O que era a transformação digital virou, na verdade, uma aceleração digital, com dados sendo gerados de todas as formas, por todos os lugares, e a complexidade desse momento que a gente está vivendo, né, de tentar tratar, capturar, extrair valor desses dados é uma coisa assim nunca antes visto na história da humanidade, né? Só para ter ideia, tem um dado bacana aqui da Gartner que diz assim, ó, os dados que foram gerados no ano passado, o volume de dados que foram gerados no ano passado é maior do que o volume de dados que foi gerado em toda a história da humanidade. Então, realmente, a gente está gerando informação como nunca antes, né? E para complementar toda essa questão de pandemia, aceleração digital, open banking, tem um dado super interessante, por exemplo, que a Amazon ela adquiriu uma empresa chamada iRobot por 1,7 bilhão de dólares, simplesmente porque essa empresa, que é uma empresa de limpeza inteligente, né, de casa inteligente para limpeza de chão e de superfície, na verdade, a Amazon está focada em dados, ou seja, a partir desse momento que você compra uma empresa como a iRobot, você tem o espaço da residência, né, a área, a metragem, você tem hábitos de consumo. Então, realmente, a gente começou a ter aquisições e trabalho com dados como a gente nunca antes viu. O que significa que aquilo que a gente chamou de mar de dados, hoje em dia, virou um grande oceano. Aí eu queria perguntar para o Cunha, Cunha, nessa explosão de dados, né, com esse momento tão único que a gente está vivendo, como é que a DOC tem lidado com esse novo momento e como você também, enquanto parcerias, tem lidado com esse volume tão grande de dados? Boa, boa. De fato, dados virou realmente assim, não vou dizer a bola da vez, mas é algo que a gente discute bastante, né, não somente dentro da DOC, mas nas parcerias. Cada vez mais conhecer o nosso cliente, conhecer o cliente do nosso cliente é o que vai fazer com que a gente chegue num outro patamar, né? Que a gente consiga atingir efetivamente todo mundo e a gente consiga prover soluções e serviços para todo mundo. Aqui dentro da DOC, a gente conversa muito sobre isso, né? Então, você imagina o fluxo transacional que a gente tem, né? E aí, baseado num fluxo transacional, você já começa a falar sobre qual é o comportamento do seu cliente, né? Qual é aonde que ele está posicionado, aonde ele costuma ir. Então, você começa a traçar uma geolocalização dele, você começa a traçar quais são os gostos dele, você começa a traçar quais são as preferências em termos de quais empresas, quais comidas. Você começa a entrar numa variação tão grande que esses dados vão dar a possibilidade para os nossos clientes de tomarem as melhores decisões, né? Então, a gente vê que não mais aquele push, né, que você recebe no meio da noite, falando assim, no meio da madrugada você recebe um push, você fica desesperado porque tocou seu celular, você olha e fala assim, compre cerveja a R$2 agora. Você fala, cara, quem é que vai comprar cerveja às 2h30 da manhã de uma segunda para terça? Esse tipo de marketing, esse tipo de estratégia, né, que ela acaba sendo massiva, ela já não é mais uma estratégia tão valiosa. A estratégia valiosa é você chegar e falar assim, olha, Rodrigo, compra agora esse vinho nesse local, porque ele vai saber que você gosta, então ele vai te dar o caminho correto para que você seja, de uma maneira, sim, induzido, mas de uma maneira positiva, a comprar aquilo porque isso faz sentido para você, isso está de acordo com aquilo que você está acostumado, com o que você gosta, etc. Então,
Cada vez mais a gente conversa muito aqui sobre como que a gente traz esses dados brutos para os nossos clientes, a gente leva para os nossos clientes e eles consigam qualificar cada vez mais, né, com o nosso suporte, a gente conseguindo trazer cada vez mais dados para que eles consigam tomar as melhores decisões. Então, acho que a pandemia, como você falou, né, ela foi um acelerador dessa transformação digital. Ainda acho que falta muito para a gente poder conseguir falar que a gente passou do movimento de transformação digital, que nós já somos 100% digital. Eu acho que é uma jornada muito longa, uma série de quebra de paradigmas, mas o que a gente agora começa, né, cada vez mais a precisar discutir é a eficiência dessa transformação digital. Então, o celular já está na mão de todo mundo, a conta digital já está na mão de muito mais pessoas, o crédito digital também está chegando, mas como que a gente consegue aliar tudo isso a esses dados para que a gente consiga efetivamente alcançar as pessoas? Acho que esse é o grande, talvez, questionamento da vez. Legal, Cunha, bacana. É aquela coisa, né? Ou seja, o dado por si só, ele não diz muita coisa, né? A questão é assim, como é que a gente muda a vida das pessoas, né? Eu acho que você trouxe um ponto bacana, que é não só do cliente da DOC, mas do cliente da DOC, né? Ou seja, como é que a gente consegue entregar naquele micro momento uma informação contextual e que mude realmente e melhore a vida das pessoas. A gente fala Muito bacana. A gente fala bastante aqui, eu passo até depois na sequência para o Pérez, já vou emendar com ele aqui. Assim, uma coisa interessante, eu estava contando essa história aqui dentro da DOC outro dia. Eu fui num supermercado, e aí obviamente não vou falar nomes aqui, e estava fazendo compras de mês recorrente. E aí, sabe quando você olha aqui, você vê aquela Copa chegando, você vê aquela promoção de televisão que você fala, meu, vou levar essa televisão porque eu quero ver a Copa no cinema, né? Aquela coisa do cinema dentro de casa. E aí eu olhei, o preço estava bom, mas obviamente a gente sempre tenta achar um benefício. Eu falei, poxa, se eu pegar um cartão deste supermercado aqui, eu consigo ter a opção de pagar em 24 vezes, ainda tem um desconto maior, cashback e tal. Poxa, faz sentido. E olha o exemplo, né, aqui super simples, mas dessa questão de os dados e como é que a gente consegue beneficiar os nossos clientes. Eu sentei, passei todas as minhas informações para poder conseguir ter o cartão e eu não fui aprovado a ter um cartão daquele supermercado. Eu juro para você que eu saí dali, eu entrei em Serasa, entrei em tudo quanto é lugar para pesquisar o meu CPF, o meu nome, e realmente não tinha nada, graças a Deus. Mas imagina, eu cheguei ali naquele momento, estava pronto para comprar, eu só queria ter um passo a mais, um benefício a mais de poder parcelar mais vezes, ter cashback, etc., como eu comentei aqui, e eu não consegui, né? E assim, obviamente, se não tem uma resposta, a resposta é não foi aprovado, senhor, me desculpe, tente novamente outro dia. E aí você pensa, se eu não conseguir, sem nenhuma restrição, enfim, com N coisas aqui que eu poderia receber, imagina a quantidade da população brasileira que ela não consegue efetivamente ter um cartão de um supermercado para conseguir ter um crédito, para conseguir ter uma vantagem. Então, é um exemplo simples aqui, mas quando você coloca isso num cenário, colocando população brasileira, olha o quanto de pessoas que, de repente, não conseguem naquele supermercado ou em outros terem uma possibilidade de ter crédito, de ter cartão, de ter um benefício, porque provavelmente uma falta de dados, né? Uma análise muito simples que, de repente, foi feita, que não permitiu que falasse, olha, não, ele pode ter, e aí entra na questão da clusterização do dado, que ele pode ter, mas, porém, não pode ter, sei lá, 200 mil, ele vai ter R$1.000. Aí é uma outra condição. Agora, é muito binário, né? Aprova ou não aprova, você não entrou no detalhe daquele cliente efetivamente no momento de análise para você saber o quanto você aprova, por que você aprova e etc. Então, acho que esse exemplo simples, ele mostra um pouco como a gente tem um baita potencial de dados na mão, mas a gente não está ainda sabendo como utilizar tudo isso. Se é varejo, com certeza passou aí pela ClearSale, né? Acho que o Pérez pode falar bem aí desse contexto. Pérez, qual é a tua visão? Boa, Rodrigo. Rogério, muito legal a colocação. Essa é uma complexidade e a gente tem se debruçado bastante em cima do nosso oceano de dados, mas não só em cima do oceano de dados. A gente também tem buscado, né, no conhecimento dos profissionais de mercado e dos nossos profissionais, entender um pouco esses dados para que a gente possa facilitar a vida do usuário lá na ponta. E aí a complexidade ela aumenta a cada dia.
né? No nosso contexto, além de crédito, a gente tem um contexto de fraude. E aí, quando você olha esse contexto de fraude, você descobre que o fraudador ele também tem parte dos dados que você tem, né? E aí, essa é uma dúvida que ninguém mais tem, de que um conjunto de dados, né, de todos que estão aqui nos assistindo, já está na mão do fraudador, ele está trabalhando em cima desses dados para tentar, em alguma oportunidade, entrar e fazer um estrago bastante grande. Mas foi o que o Rogério falou, e você, Rodrigo, reforçou, que é assim, cara, o dado pelo dado, ele está lá, né, mas a gente tem que trazer inteligência para esse dado. E essa inteligência, ela está numa parte muito computacional, e aí nós estamos falando de inteligência artificial, de machine learning, mas ele também está na inteligência das pessoas que estão tratando esse dado. É a equipe da Neurotech, a equipe da DOC, a equipe da ClearSale, entendendo o que está acontecendo naquele cenário, não só na conjuntura, mas num cenário como um todo, para poder trazer um pouco mais de luz para quem está tomando a decisão na ponta. Então, isso daí é uma complexidade bastante grande. Então, você pega eu aqui, né, que eu tenho um filho que ainda não está 100% inserido num contexto financeiro, né? E assim, poxa, como é que eu desprezo ele, né? Se ele não paga a conta, quem paga sou eu. Razoável poder de pagamento que eu tenho, não é nada muito absurdo, mas a ideia é, puxa, como é que eu consigo não deixar o cliente do meu cliente de fora, porque eu tenho uma visão ainda muito tradicional. E eu sei que a Neurotech, a DOC, todos nós em parceria aqui, nós temos buscado não só trabalhar com inteligência esse grande oceano de dados, mas também transformar um pouco esta visão, buscando dados que eventualmente não são dados convencionais, para a gente poder tomar a melhor decisão. E aí você junta pessoas, né? Inteligência de gente, inteligência de máquina e um oceano de dados e muita troca de informação. Porque se a gente não trocar informação, cara, o cara que bate aqui vai bater ali, vai bater do outro lado, e aí é um jogo perde-perde para todos. Quando a gente consegue trocar essas informações, e o Hub é uma visão extremamente bem construída, boa, né? E a Neurotech construiu essa visão de hub, você consegue, através de vários parceiros, de visões diferentes, de fontes complementares e de tecnologias, né, eventualmente até complementares, você ajudar o nosso cliente e o cliente do nosso cliente a fazer as suas operações. O problema aí não está mais no computacional, e, eventualmente, nem no nosso oceano de dados, né? Claro que tem que ter um trabalho de garimpo, de mineração muito grande. Mas, Rodrigo, cara, devolvo aí para você com uma pergunta que é a seguinte: e gente para isso? Né? Porque, assim, tem muito cérebro, muito neurônio que precisa ser despendido, gasto, pensado, discutido para poder resolver essa equação, que é uma equação extremamente complexa. E aí, Rodrigo, Rogério, por favor, eu acho Boa, que é uma Pérez. dor de todos, né? Não, sem dúvida. E aí eu acho que você comentou bem, né? Eu fico me colocando no lugar do nosso cliente, seja o varejista, o banco, a financeira, a seguradora. Imagina o nível de complexidade que o tomador de decisão, seja de dados, de crédito, de seguros, de fraude, ele tem com esse mar de informações. Eu acho que foi até o Breno que comentou em algum dos painéis anteriores, que ele falou assim, bons tempos aqueles em que a gente fazia backtest com 2 birôs, via qual era o melhor modelo e colocava em produção. Agora a coisa é muito mais complexa. E para piorar isso, como o Pérez comentou, existe um dado que diz o seguinte, que da Associação Nacional das Empresas de Tecnologia, né? Que vão ser gerados 800 mil vagas de emprego na área de tecnologia, não só de dados, mas na área de tecnologia como um todo. E no Brasil, em média, se formam 53 mil profissionais. Então, você vê que tem um gap aqui entre uma grande demanda por profissionais e uma baixa formação, ou seja, muitos dados, muita complexidade, falta de profissionais
Então, como é que a gente consegue, através das empresas que compõem o Hub, ajudar o nosso cliente, né? Era isso que eu queria provocar. A tentativa do Hub é uma tentativa de simplificação, de unificação, deixar tudo num lugar só, para que o cliente, com 2 cliques ou com 2 demandas, ele consiga realmente resolver o seu problema. Na tua visão, Rogério, como é que essas empresas, nossos clientes, né, bancos, financeiras, varejistas, elas podem usufruir de todo esse hub de parceiros? A gente está falando muito de dados aqui, mas também de ferramentas nesse processo de tomada de decisão. Boa. Eu acho que, assim, até primeiro de tudo, né, aqui falando 3 empresas parceiras, né, Doc, Neurotech, ClearSale, e acho que a gente tem isso muito claro para a gente. O dado não é nosso, né? Então, o dado do meu cliente ele não é meu, ele não é da ClearSale, ele não é da Neurotech. O dado é dele, né? Nós somos aqui, na verdade, intermediador de uma série de serviços aqui, soluções, mas no final do dia é o dado dele, e é o dado dele que ele precisa para tomar a melhor decisão, né? E a partir do momento que a gente começa a falar em parcerias, falar em hub, como que a gente sai dessa esfera de, peraí, é o meu dado, uso o seu e uso o seu aqui, mas aí a gente monta alguma coisa para falar assim, é o dado do cliente, então como é que junto a gente consegue efetivamente prover o melhor caminho para ele. Muitas vezes a gente não vai conseguir prover a melhor decisão, porque aí, obviamente, a decisão vai dele, de alguma inteligência que ele possa colocar e obviamente, da sua necessidade de negócio, mas olha o poder que a gente dá na mão de um cliente quando a gente pega dados transacionais que passaram aqui na Doc, dados que passaram ali na Neurotech, dados que passaram na ClearSale, e aí ele consegue, com aquele arcabouço de informações, tomar a melhor decisão para aquele cliente, ou, na verdade, para uma base inteira de clientes, né? Para uma cluster, e aí, de novo, voltando a falar da questão da clusterização. Então, é um assunto que, assim, desde que a gente começou a conversar muito sobre parceria aqui dentro da Doc e tudo mais, assim, é um assunto que me engaja bastante, porque a gente tem que sair, aí eu falo de quem, poxa, lá atrás fazia desenvolvimento, a gente fazia um desenvolvimento de um produto, quando consultoria, um só produto demorava 1 ano e meio, a gente achava que 1 ano e meio era, assim, sensacional você entregar um projeto em 1 ano e meio, 2 anos. Hoje em dia não tem mais tempo para isso e não dá mais para você parar e falar que você vai conseguir montar tudo sozinho dentro de casa, né? É viável? Vai ficar bom? Vai. Mas a questão é o tempo e o quanto que isso vai te desviar do teu caminho, né? Então, a gente tem essa fragmentação dos cores, né? Cada um tem o seu core. Então, como é que eu aproveito o meu core e, a partir daí, eu vou atrás do core do meu parceiro da melhor forma? E aí a gente cria a vantagem que a gente precisa criar de soluções, serviços, produtos para o cliente. Então, não falando somente de dados, porque eu acho que, assim, dados, obviamente, é uma situação aqui super relevante, mas é na visão do todo, né? Como é que a gente consegue, com um hub, com uma parceria, montar algo que o cliente não conseguiu enxergar, né? Porque o cliente ele está tão, assim como nós, né? A gente está tão focado naquilo que é nosso, do nosso dia a dia, do nosso commodity, que muitas vezes a gente pede uma oportunidade de trazer alguma coisa para o mercado, e não somente o disruptivo, mas trazer alguma coisa para o mercado que possa trazer algo efetivamente positivo para o cliente lá final, nós, né, os portadores, aí no caso na parte de pagamentos, de financiamento. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Assim, como que a gente se une, traz as nossas expertises e a gente começa a trazer alguma coisa que não está nos olhos, por exemplo, dessas 3 empresas aqui, que nem do nosso cliente. Então, quando a gente junta 3 expertises, mais uma dor e uma necessidade, com certeza tem coisa positiva que sai daqui, tem coisa que a gente pode utilizar para o bem, né? E aí, obviamente, aliado a dados, aliado à tecnologia, aliado à experiência, vasta experiência de mercados, cabelos brancos, sem cabelos e assim por diante, né? Rogério, Rodrigo, deixa eu só falar, Vai lá. porque assim, o gancho é fantástico, Rogério. E quando vem o questionamento, né, dos nossos clientes e o questionamento do mercado de que existe um problema para ser resolvido ou existe um caminho para ser seguido que é novo e eventualmente a gente ainda nem conseguiu enxergar, porque o cliente do nosso cliente eles estão muito mais próximos e aí a agilidade tem que ser muito grande. E
esse tipo de questionamento traz um desafio bastante grande para nós, muito. E quando a gente olha sozinho, eventualmente a gente até pode resolver o desafio de uma forma ou de outra, né? Mas quando a gente consegue olhar em conjunto, né, e o Hub tirando a palavra hub, né, de fato que você tem um conjunto de pessoas especializadas pensando em como resolver o problema ou como melhorar a experiência do usuário final, cara, a chance disso dar certo é muito maior. Então, é muito legal, pensando para resolver coisas que eventualmente o mercado ainda não viu, mas também recebendo provocações do mercado e tentando resolver essas provocações da melhor forma. Quando você expande isso dentro de um hub, a chance é muito grande de dar certo, muito grande. Bacana. E Desculpa, fazendo Rodrigo, analogia... eu acabei entrando num lugar aí, desculpa. Não, fica tranquilo. O painel é nosso. E aí, Pérez e Cunha, e todo mundo que está nos assistindo, né? Pegando um pouco da analogia aqui, né? Da citação que o próprio Antunes fez na última palestra sobre as pedras, é como se a gente estivesse aqui no hub de parceiros com várias pedrinhas, né? Ou seja, são peças de Lego, em que essas peças de Lego elas vão se encaixar da melhor forma possível para que o cliente tenha a oportunidade de focar no seu negócio. Ao invés do cliente ficar preocupado em juntar essas pecinhas, as pecinhas já estão disponíveis, né? Você comprou o Lego lá está disponível, e ele vai montar o Lego da forma como ele quer, na verdade, da forma como o cliente dele, né, do cliente necessita, né? Então, eu acho que o hub de parceria, eu falo com tanta animação, porque realmente é uma coisa que eu acredito, o Pérez acredita, Cunha acredita, todos nós acreditamos, porque é a oportunidade de nós aqui, enquanto empresas, focarmos cada um nas suas competências, e é a oportunidade realmente do nosso cliente focar no seu cliente final, e aí todo mundo realmente tem uma relação de ganha-ganha. Tanto o nosso cliente final tendo a entrega de valor melhor, como o Cunha comentou no início, que a entrega de valor, o SMS, não vai chegar de madrugada, vai chegar no momento certo. A empresa ela vai ter muito mais capacity, porque os dados, os parceiros, as ferramentas já estão lá disponíveis. Ela não vai reinventar a roda. E nós aqui, enquanto parceiros, empresas, a gente não está precisando também criar novas soluções do zero quando você tem um parceiro ali que consegue acelerar muito bem. Então, acho que com isso a gente fecha aqui, Regina, agradecendo mais uma vez aí a todos, Pérez, Cunha, pelo tempo. Foi pouco tempo, né? Passou rápido aqui, a gente tinha várias perguntas aqui que a plateia fez, mas foi muito bacana. A gente tentou aqui, Regina, no final, construir o castelo a partir das pedras aí que ficaram ao longo do caminho do Neurotrends. Valeu!